Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, boa noite. Que Jesus, nosso divino amigo, possa nos abençoar, possa nos fortalecer na nossa fé, na nossa compreensão dos ensinamentos que a doutrina espírita traz nessa noite, para nos ajudar a compreender os ensinamentos do Mestre Jesus. Nós estamos no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudando o capítulo 11, que é o capítulo que fala, traz, aquela máxima de Jesus: amai ao próximo como a si mesmo. Então, essa máxima, ela está inserida no ensinamento de Jesus, em que Jesus faz, uma passagem em que ele é levado a uma provocação por um fariseu, e Jesus traz esse sublime ensinamento. Ele aproveita a provocação para ensinar, Como sempre, o amor não perdia a oportunidade. Então a passagem é essa. Os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia. E um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta questão para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então a gente vê que Jesus traz a essência do ensinamento que ele veio trazer. Primeiro, é falar do amor, da importância de amarmos, da importância do amor a Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador, que nos deu a oportunidade da vida e de aprender com ela, crescer e irmos nos transformando em seres melhores. Nós que fomos criados por Ele, simples, ignorante, temos a oportunidade, através das experiências diversas, evoluir e nos transformarmos em seres puros, seres perfeitos, que é o que seremos um dia. Isso ocorrerá mais cedo ou mais tarde, dependendo do esforço que empregarmos para nossa melhoria, para nossa transformação. Jesus, nosso amado mestre, amigo, irmão maior, ele veio para trazer para a gente o caminho que deveríamos seguir. Ele veio nos ensinar, através da sua vida de exemplos, o que deveríamos fazer e o que deveríamos seguir. Então, nós temos o ensinamento de Jesus, que fala de
como devemos agir para alcançarmos o progresso espiritual. Basta nós, então, trabalharmos o nosso íntimo para assimilar esses ensinamentos e, evidentemente, assimilando-os de forma verdadeira, colocá-los em prática. Esse é o caminho do crescimento e da evolução. Então Jesus traz esse ensinamento da importância de nós amarmos a Deus. Mas ele traz um segundo ensinamento que é tão importante como o primeiro, como ele disse. Porque ele fala da importância de nós amarmos uns aos outros, de nós agirmos uns com os outros de forma como irmãos verdadeiros, amando-nos, respeitando, compreendendo. Esse é a essência do ensinamento. Então ele mostra para nós, olha, se você quer seguir o meu caminho, olhe para o seu irmão e ame-o. E aí a gente vai pensar, amar. Mas é amar os nossos entes queridos, os nossos familiares, é muito fácil. Apesar das rusgas que às vezes temos, né, as nossas diferenças que o nosso orgulho acaba colocando na nossa relação, mas é bem mais fácil, porque nós nos sentimos amados e protegidos por eles também. Então isso é fácil. Mas Jesus não disse que o próximo são os nossos familiares. Ele fala para nós nos amarmos, nós amarmos uns aos outros. Então, nós precisamos estender esse amor a todos os nossos irmãos em humanidade. Quando nós conseguirmos amar de forma incondicional qualquer ser, nós estaremos num estágio de evolução digno de sermos chamados cristãos verdadeiros. Porque hoje, muitas vezes, nós nos denominamos cristãos, mas de fato nós não somos, porque nós não agimos como Cristo agiu. E aí, o tema de estudo dessa noite, ele fala de um ponto muito importante, que para nós, no estágio de evolução que nós estamos, nós ainda temos dificuldade em superar, em vencer. E por mais que a gente busque compreender Cristo, nós, quando nos deparamos com essa situação, a gente dá uma parada e será que eu consigo? Que é a gente ter para com os criminosos a caridade, que é o amor agindo em benefício de alguém. Então, caridade para os criminosos. Nós temos caridade para com os criminosos? Essa é a pergunta. Isso que a gente precisa entender. Se eu quero seguir Jesus, eu preciso seguir esse ensinamento, esse princípio. E se a gente olha a humanidade hoje,
E aí, eu falando de uma forma mais genérica, né, mais geral, a humanidade não tem esse pensamento. A gente vê muito as pessoas ainda desejar a morte de quem é criminoso, desejar matar com a pena de morte, se armar para se defender. Como? Matando. E esse princípio está em sintonia com esse ensinamento de Jesus? Nós estaríamos agindo com caridade para um criminoso matando-o? Nós espíritas sabemos que a vida não acaba com a morte do corpo. Nós sabemos que todos somos seres imortais. Então, se eu mato o corpo de um criminoso, eu não matei o criminoso. Ele vai continuar sendo o que ele era. Se ele era criminoso aqui, ele continua criminoso no mundo espiritual, semeando o mal, a discórdia, fazendo os outros sofrer, roubando dos outros. É isso que ele faz, porque isso está no íntimo dele. E o íntimo é o que ele vai levar para a vida futura. Ninguém leva bens, posses. A gente leva o que nós somos. E aí nós precisamos compreender que Jesus nos ensina a agirmos diferente. Ele exemplificou isso. Jesus, aquele ser de amor, que curava doentes, que distribuía, multiplicava o pão para alimentar os necessitados, aquele ser que distribuía compaixão, amor. Esse ser foi torturado, foi espancado em todo o Calvário. Ele foi colocado nele uma coroa de espinhos, pregado numa cruz, sofreu dores enormes. Quem faz isso com uma pessoa que não fazia mal a ninguém é um criminoso. Quem condena Jesus a passar por todo esse sofrimento, sabendo que ele ia passar por esse sofrimento, é um criminoso. A humanidade que condena Jesus era uma humanidade criminosa. E Jesus, no seu último instante de vida física, eleva o pensamento a Deus e pede: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amar. Isso é ter caridade para quem é criminoso.
Ele não condenou ninguém, ele não xingou ninguém, ele não blasfemou contra ninguém. Ele pediu a Deus compaixão para nós, seres humanos criminosos, que o condenamos ao sofrimento. Então, ele exemplificou o que ele pede para que a gente haja para com os outros. Ele colocou uma condição assim, uma meta para nós, seres encarnados nesse mundo de provas e expiação em que vivemos, para que a gente tivesse noção de qual é o estágio de evolução espiritual que nós nos encontraríamos para nos transformarmos em um ser espiritual melhor, mais evoluído. Queria caracterizar essa nossa condição de ser espiritual mais evoluído. É quando nós chegássemos à condição de amar os que nos ofendem, os que nos perseguem, os que nos caluniam. Quando a gente conseguir fazer isso, nós atingimos um estágio de evolução espiritual que foge dessa nossa condição de ser imperfeito. Nós demos um passo na evolução espiritual imenso. E isso começa a gente olhando para o criminoso não como um criminoso. A gente não vai chegar a amar um criminoso de uma hora para outra. E aí vem os ensinamentos, né? Para que nós possamos irmos evoluindo passo a passo. É a gente começar a olhar para um criminoso não como alguém a quem eu deva julgar, apontar o dedo e dizer: você é um criminoso porque você faz mal para os outros, você merece sofrer, você merece morrer. Não. Nós damos o passo para aprendermos a amar quem nos ofende, quem nos calunia, quando eu olho para um criminoso e vejo nele como um irmão doente, como um irmão que precisa de ajuda, auxílio. À medida que eu começo a olhar para quem age de forma errada, como alguém necessitada de ajuda, de esclarecimentos, eu estou me transformando num ser melhor, me preparando para amar incondicionalmente qualquer outro ser humano. E é isso que a gente precisa fazer, meus irmãos. Nós precisamos olharmos uns para os outros, não com um olhar de julgador, daquele que aponta o dedo e condena alguém. Nós também temos os nossos erros. Ah, mas os meus não são tão graves como o outro. Muitos dos nossos erros, perante a lei de Deus, podem ser mais graves do que alguns crimes condenáveis na lei humana. Porque a lei de Deus, ela trata o ser e os valores morais do ser. A lei humana, ela condena ou não condena pelos costumes, pelo comportamento aceito na sociedade na época em que ela está vigente. Por isso que a lei humana é mutável,
Ela vai se modificando à medida que os costumes vão se modificando. Mas a lei de Deus não. Ela é imutável. Ela é perfeita. A toda ação se tem uma reação igual e contrária. Significa que em qualquer situação, se você não ajuda quando pode ajudar, você está infringindo a lei de Deus. Você está se tornando um criminoso diante da lei de Deus. E é isso que nós precisamos pensar e refletir. Então nós, algumas vezes, fechamos os olhos pelas oportunidades que a vida nos dá de fazer o bem, de semear o bem. E aí, como a lei de Deus é imutável, eu estou infringindo a lei de Deus, eu vou ter como consequência um sofrimento proporcional ao bem que eu deixei de fazer, ou que eu infligi a alguém por não ter feito bem. Isso é a justiça, a perfeição da justiça, mas a firmeza da lei. Deus não nos quer bem, não. Ele nos ama, ele sabe que nós precisamos dessa lei para corrigirmos os nossos erros. Senão a gente sempre continuaria a errar. Porque a impunidade que a lei humana tem muito, né? Porque ela é falha. Na lei de Deus isso não existe. As leis de Deus, nada escapa. Ela é perfeita, soberana, suprema. Então, meus irmãos, não vamos perder a oportunidade de progredir, de nos transformarmos em seres melhores. Vamos nos esforçarmos nesse processo de crescimento espiritual. Vamos semear mais o bem. Não vamos parar de ficar apontando o dedo e condenando. Nós vivemos numa sociedade, especialmente no mundo hoje, em que estão querendo criar muita disputa, em que as pessoas olham para outras e apontam o dedo, ofendendo, não procurando conciliar, mas procurando discordar. Olha que tristeza. E aí, isso afasta as pessoas. Isso nos afasta do ensinamento de Jesus. Por mais que digam que Jesus está do seu lado. Quando a gente age contra esses valores, esses princípios, nós estamos nos afastando deles. E olha, nós sabemos, nós espíritas, sabemos que a nossa atividade mental, ela se afiniza com o tipo de pensamento que nós estamos emitindo. E se eu estou emitindo pensamento que são fora de sintonia com os ensinamentos de Jesus, eu estou me afastando dele e me associando àqueles que ainda não compreendem Jesus. E é isso que a gente precisa mudar. Nós precisamos estudar mais o Evangelho. Nós precisamos compreender melhor Jesus. E aí a gente vai observar que alguém que aparentemente é um criminoso, antes de ser criminoso, ele é nosso irmão e merece a nossa misericórdia, o nosso perdão, o nosso amor, o nosso auxílio,
É isso que é ser caridoso. Não é só dar esmola, dar auxílio material. Nossa sociedade hoje é muito materialista ainda. A gente pensa muito no ter, nas coisas da matéria, ao invés de pensarmos no ser, qual ser que eu estou me transformando, ou ao invés de ficar pensando no que eu tenho que ter para me tornar alguma coisa. Isso é um orgulho, fazendo com que a gente deixe os valores do ser que somos para buscarmos as coisas materiais que são temporárias, efêmeras e que não nos trazem elevação espiritual. Vamos refletir sobre isso, meus irmãos. Vamos pensar na importância de olharmos uns para os outros como irmãos. Vamos nos colocar no lugar do outro. Aquilo que eu iria fazer contra alguém, eu gostaria que fizessem contra mim. Então, se fosse Jesus, ele faria com o outro o que eu estou querendo fazer? Vamos parar de apontar o dedo para os outros. Vamos olhar para dentro de nós e corrigirmos os nossos defeitos e as nossas imperfeições. É isso que nós precisamos fazer para crescermos e nos transformarmos em seres melhores. Que Jesus, nosso divino amigo, possa estar sempre conosco, nos iluminando, nos auxiliando nesse processo de evolução espiritual, de transformação de um ser simples, ignorante, um ser mais espiritualizado, com mais conhecimento das leis de Deus. E Jesus é o caminho que devemos seguir. Muito obrigado, boa noite a todos.